Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahur et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, estaremos examinando dentro da porção da Torá o texto de Shemot, Êxodo, capítulo 14, e outros versículos também do livro de Shemot, Êxodo. Amém? Dentro da Parashá Beshalach. Amém? Então nós vamos agora, queridos, ali em Shemot, Êxodo, capítulo 14 e versículo 10, que diz assim: E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Eterno. Amém? Então, queridos, vocês vejam bem que os filhos de Israel, eles saíram do Egito, nós estamos lendo aqui nessa paraxá, e não se sentiram, meus irmãos, ainda libertos. Eles estavam com receio dos egípcios virem atrás deles. E se concretizou. Os egípcios vieram atrás deles. Amém? E ali eles não estavam ainda libertos da escravidão. Aí nós vimos, meus irmãos, que Moisés abriu o mar através do seu cajado, e ali o mar se abriu. Enfim, ali nós vamos ver, queridos, que o povo de Israel saiu, e depois, quando todos os israelitas saíram, o Eterno mandou fechar o mar, e os egípcios morreram e ficaram boiando seus corpos. Os israelitas viram os egípcios mortos. Aí sim, nesse momento, eles ficaram livres da escravidão. Amém? E eu queria também chamar a atenção, irmãos, aqui para o capítulo 15, versículo 1. Amém? Que diz assim, meus irmãos, no texto, amém, em hebraico, que diz assim: As asher yeshairu venei Israel et hashirá azot ladonai vaiomer lemor ashirá ladonai kigaol gaasuz verorevo ramavayam. Eu queria chamar a atenção, meus irmãos, aqui para a primeira, para que logo no início, quando diz assim, na tradução das Bíblias aportuguesadas, está dizendo assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico. Mas no original, meus irmãos, o verbo shir, ele está flexionado, meus irmãos, ele está flexionado, ele está no futuro, então está yashir. Então, na verdade, o que está no original é assim: então cantarão Moisés e os filhos de Israel este cântico. E a pergunta é: eles não cantaram? Eles ainda cantarão? O que a Torá está querendo nos dizer, meus irmãos? Amém? Alguns sábios, como Rashi, ele diz, eles primeiro tiveram a intenção de cantar e depois cantaram. Mas a Torá, meus irmãos, ela está dizendo aqui o seguinte: olhe bem, foram 10 pragas, muitos milagres dentro de cada praga. Amém? A chuva de granizo, nós falamos que os granizos eram pedras de gelo e que tinham fogo dentro. Isso tudo nós falamos com os irmãos. Então foram muitos milagres, inclusive a abertura do mar, a passagem do mar. Amém? Não, o povo de Israel, ele pisava, não era como se fosse lama, era para ser lama, mas não era como se fosse lama. Amém? Então foi uma passagem, muitos milagres dentro dos milagres. E aqui, na hora que está todo mundo salvo, amém, e eles ainda irão cantar. A Torá está dizendo assim: ora, agora que vocês vão agradecer, depois de tanta coisa, depois de tanto milagre. Então a Torá, por que ela usa no futuro aqui, irmão? O verbo shir, ele bota yashir, exatamente para dizermos que nós devemos ser sempre agradecidos. E o povo de Israel tardou a agradecer o Eterno. Amém? Somente agora, quando estão lá, depois que vêm os corpos dos egípcios boiando, é que eles agradecem depois de tantos sinais. Então o Eterno está dizendo aqui, a Torá, através da Torá, amém, perguntando, é como se a Torá estivesse perguntando: onde vocês estavam até agora que não viram todos esses sinais que eu fiz? É como se o Eterno estivesse falando isso. E ainda vão cantar, né? Então quer dizer,
Na verdade, meus irmãos, o Eterno está ensinando para nós que devemos prontamente ser agradecidos e ser gratos. Amém? Porque muitas vezes as pessoas não são gratas. E por que elas não são gratas? Porque não param para refletir, não prestam atenção nas coisas que estão acontecendo. Elas se deixam levar pela corrida da vida e não param para pensar naquilo que está acontecendo. Então, quando alguém faz alguma coisa para alguém, amém? Aquela pessoa faz alguma coisa sempre esperando receber algo em troca. Agora, quando alguém faz uma coisa para aquela pessoa pensa logo assim, não, fez mais que obrigação. E a Torá ensina que é exatamente o contrário, meus amados. Nós devemos, alguém quando faz alguma coisa para nós, amém? Nós devemos sempre agradecer, mesmo até que aquela pessoa tenha aquela obrigação de fazer. Amém? Se a pessoa tem um funcionário, aquele funcionário te atende, você deve agradecer também. Amém? Mesmo que esteja nos deveres dele fazer aquilo. Amém? Porque isso é agradável aos olhos do Eterno. É isso que o Eterno está ensinando. Que os seus filhos sejam sempre gratos. Gratos, prontamente gratos. E não demorem tanto tempo para agradecer como agora o povo de Israel agradeceu. Tanto é que o Eterno bota na Torá o verbo cantar no futuro. E apesar das versões aportuguesadas estar então cantou Moisés, no original está As Moshe Yashir. As Yashir Moshe. Amém? Então quer dizer, então cantará Moisés, não que cantou. Está no futuro. Amém? O Yud na frente aqui do verbo, bota ele no futuro. E aqui, meus irmãos, então, a gente deve... Qual é a lição da Torá para nós aqui, meus irmãos? E por que a Torá bota esse verbo no futuro? Qual é esse mistério? O mistério é para que nós sejamos agradecidos, meus irmãos. O povo de Israel demorou muito a agradecer o Eterno. Então o Eterno diz que nós temos que ser prontamente agradecidos. Amém? Quando alguém faz alguma coisa para nós, amém? A gente deve sempre agradecer e reconhecer. Amém? Porque nós fomos de alguma maneira beneficiados. Amém? Ali você vai, qualquer coisa que alguém faça, até um funcionário seu fez um trabalho que era obrigação dele fazer, você agradeça. Amém? Às vezes, uma pessoa faz uma coisa para você, você agradeça. E isso é importante. E também, quando você fizer alguma coisa para alguém, não espera nada em troca. Esse também é o ensino que a Torá nos dá. Que não deve se esperar nada em troca quando se faz alguma coisa para alguém. Fazendo isso, o Eterno vai se agradar de ti, vai se agradar de nós. Amém? E aqui, meus irmãos, nós temos que entender que o verbo agradecer em hebraico é leodot. Mas esse verbo também ele significa reconhecer. Então, sempre quando a gente dá um agradecimento, é como se fosse um reconhecimento, e isso é do agrado do Eterno. Quando a gente agradece alguém, reconhece o que alguém fez por nós, na verdade, o Eterno também recebe aquele agradecimento, porque atrás de tudo e de todo benefício está sempre a mão do Eterno, porque durante todos os dias ele faz muitas bondades para cada um de nós, a todo tempo fazendo bondade, e nós devemos agradecê-lo todos os dias, primeiro a ele, claro, sempre agradecendo em orações, e também as pessoas que nos fazem algum bem, devemos agradecer, ser gratos, que na última instância, quando agradecemos a alguém, alguma coisa, prontamente é ao Eterno que também estamos agradecendo. Amém? Então, queridos, esse é o mistério, porque no original aqui de Gênesis, de Êxodo 15, verso 1, está dizendo cantará e não cantou, como está nas versões aportuguesadas da Bíblia. Amém? Então, queridos, que o Espírito do Eterno continue falando no coração dos amados nessa noite de Shabat. Não esqueçam de abençoar seus filhos, noite de Shabat. Amém? Amém? Diz assim, se lembra lá da bênção de Efraim e Manassés? Que Deus te faça como Efraim e a Manassés. Amém? Isso você vai falar, porque isso sempre se fala na noite de Shabat. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Tenha uma ótima noite de Shabat. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.